Julgamento do Jack foi ontem à noite. Drica Evarini chega por aqui para comentar. É claro, o saldo até que foi positivo. Drica, boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. As projeções ali eram de endurecimento dessa punição, mas não se concretizaram. Vamos dar uma olhadinha. Uma semana depois da confusão na Arena Joinville, o julgamento para definir a punição ao Jack foi realizado no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. E as projeções que apontavam uma possível ampliação da pena preventiva não se concretizaram. De maneira imediata, o TJD já havia punido o clube preventivamente com 3 jogos com portões fechados. E a pena foi mantida. Após mais de 1h30 de julgamento, a segunda comissão disciplinar definiu a pena em 3 jogos e R$20 mil de multa. A discussão também girou em torno de se a punição deveria ser perda de mando ou partidas sem público. E por segurança, o tribunal optou pelos jogos com portões fechados. O clube ainda avalia a possibilidade de recorrer, mas já começa a cumprir a punição nesta sexta-feira, quando recebe o Carlos Renault na Arena Joinville. Tá aí, né? Então, aquelas projeções que falavam em até 10 jogos com portões fechados não aconteceram, essas projeções não se concretizaram. Ficaram os 3 jogos, então 2 agora no Campeonato Catarinense, Carlos Renault na sexta-feira e Figueirense lá no comecinho de março, e a estreia em casa na Copa Santa Catarina também com portões fechados, isso porque só vale para competições da Federação Catarinense de Futebol, ou seja, Copa do Brasil que o Jack enfrenta, o CSA na Arena terá público, assim como a Série D deste ano. E enquanto isso, o técnico interino Serginho Braga, ou Serginho Catarinense, né, mais conhecido, conversou ontem à tarde com a imprensa e falou bastante sobre o que ele tem trabalhado, né? O Serginho que desde domingo já lida com o elenco, já faz aí os seus trabalhos lá no CT do Morro do Meio e também na Arena Joinville. Ele que é técnico do Sub-17, né, o Hugo técnico do Sub-20, ambos aí estão à frente do Joinville depois da saída do Christian de Souza e deve permanecer aí à frente do elenco e do time nesse Campeonato Catarinense. Falou bastante sobre retomar a confiança, né, e fazer com que os jogadores entendam o tamanho do Jack e a necessidade do resultado. Lembrando que o Jack não vence desde novembro do ano passado e precisa vencer para tentar escapar desse rebaixamento que nesse momento parece improvável, né? Afinal, o Joinville é o único time que ainda não pontuou dos 4 que brigam para a única vaga que ainda resta, né, para ficar na elite do Campeonato Catarinense. Vamos ouvir aí o Serginho Catarinense. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio para que a gente não possa ser surpreendido, mas o torcedor espera também um Joinville propondo o jogo. Então, é muito importante que os atletas saibam, e eu já venho passando essa semana para eles, a grandeza que é esse clube. Claro que tendo a humildade de reconhecer que a gente, nos últimos anos, a gente não vive um momento bom. Nossa história, ela é maravilhosa. Então, a gente tem que dar uma resposta urgente agora, porque senão entra em parafuso, daí ferrou. E a resposta pode vir na sexta-feira, né? Sexta-feira, 9 horas da noite, jogo contra o Carlos Renault, 2 jogos consecutivos, né? Primeiro aqui na Arena Joinville, depois lá em Brusque. Tem que vir realmente muito rápido essa resposta, porque o Joinville não tem tempo para correr atrás desse prejuízo de maneira, né, com um pouquinho mais de paciência. Tem que ser realmente já na sexta-feira. A gente segue acompanhando a preparação para esse jogo decisivo contra o Carlos Renault. Já no futsal, o Congresso Técnico da Federação Catarinense definiu os participantes e a fórmula de disputa do estadual. Cerca de 3 meses depois da grande final do Campeonato Catarinense de Futsal, os times voltam à quadra em busca do título estadual neste ano. No fim de semana, representantes das equipes se reuniram em Joinville para o Congresso Técnico que definiu a fórmula de disputa da competição. Atual campeão, o Jack Futsal busca o bicampeonato consecutivo. Além do tricolor, participam da Série Ouro o Jaraguá, Criciúma, Blumenau, Caçador, Chapecoense, Florianópolis, Concórdia, Lages, Pouso Redondo, São Lourenço e Tubarão. Neste ano, na primeira fase, todos jogam contra todos em turno único e os 8 primeiros avançam para as quartas de final, que será no modelo olímpico. Primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto e quarto contra o quinto.
Os 2 últimos da primeira fase são rebaixados para a Série Prata. A previsão é de que o estadual inicie na segunda quinzena de março. E as datas previstas para os 2 jogos da decisão são os dias 10 e 17 de dezembro. Tá aí, né, Sabrina? Definido, então, a fórmula de disputa. O GEC se prepara para a Supercopa, a contagem já é regressiva, mas já sabe que em março vai ter aí o compromisso do Campeonato Catarinense, com a final prevista lá para o dia 17, ano passado foi no dia 22, então um pouquinho antes aí, em 2026, para que a galera consiga sair de férias um pouquinho antes também.